Mas, para começar. Boa noite. Deixa eu passar aqui também para o Instagram. Boa noite, Lena. Boa noite, Beth. Boa noite, amores. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Não é? Então, que saudade. Já tem umas 2 semanas ou mais, né? Que nós não nos encontramos. Isso, não chegou o dia. Chegou o dia. A gente não pode deixar, não, mas é porque acaba que a gente também tem compromissos, né, com outras coisas, e às vezes tem dia que está doente, está alguma coisa, então a gente tem que respeitar também o nosso corpo, né? Tem que respeitar os momentos que a gente precisa de estar descansando. E por falar em respeitar o corpo, hoje a gente vai falar um pouquinho do coração, né? Deixa eu colocar aqui dos comentários aqui, para deixar a lista aqui, nós vamos falando agora. Então, o que a gente vem tratando hoje, principalmente, nós colocamos como um tema principal o corpo como bússola, né? Navegando a realidade com a inteligência do coração. A gente sabe, né? Nós, mais do que ninguém, já sabemos que nosso coração não é apenas um órgão, né? Ele possui um campo eletromagnético que é mais poderoso campo eletromagnético que o nosso corpo humano possui. Ele sai como um campo aqui em volta, chama o corpo toroidal, né? Vem trazendo esse campo para nós e que ele expande-se ao redor, né? E comunicando não só com o nosso campo eletromagnético, mas também com Gaia, né? Com o campo dos outros e também com o campo de Gaia. E engraçado que muitas pessoas achavam que o cérebro, que era o bonitão da balachita, né? Como diz o outro. Assim, a gente tem 3 centros de inteligência principais no nosso corpo, né? A gente tem o centro de inteligência da sobrevivência, que é localizado no nosso abdômen, né? E que, digamos assim, o cérebro é um pouco o intestino, né? Algumas teorias, né, acreditam que o intestino é um outro cérebro do nosso corpo. Engraçado, eu ia te perguntar isso, Helena, que o povo fala muito, né? Que ele faz as mesmas sinapses, né? Existe como se fossem neurônios mesmo, né? Ele tem funções que são similares à do cérebro, né? Claro, cada um com seu propósito diferente, mas ele tem ali também algumas funções similares. A gente tem o nosso centro de inteligência racional, o cérebro é o órgão que comanda, né? Que aí ele comanda o nosso sistema nervoso, né? E as funções do corpo. E a gente tem o centro de inteligência da alma, que traz ali as informações e as emoções e todas as outras inteligências que estão além do nosso corpo, que é o coração. O nosso coração, que não é só o coração físico, o órgão, mas a gente tem aqui no centro do peito toda uma estrutura energética que vai além, né, do órgão coração, mas que está ali no nosso centro de inteligência da alma, né? O grande portal da alma é o nosso coração. Eu quero fazer um adendo com relação ao campo eletromagnético. Com relação ao campo eletromagnético do coração, é que ele já foi medido e mensurado, cientificamente está comprovado, né? Que o coração ele tem o campo magnético 5.000 vezes maior do que o nosso cérebro. Então, essa história de que a gente manifesta a partir do cérebro, a partir do pensamento, foi totalmente desconstruída a partir dessa comprovação, né? Porque o magnético está no coração. Então, é a partir deste centro cardíaco, né, desse portal da alma,
que a gente atrai magneticamente, que a gente se conecta magneticamente, que a gente acessa magneticamente tudo na nossa vida. Exato. É o que a gente fala assim, né, do magnetismo pessoal, né? É aquilo que vem, exatamente, você conseguir trazer o seu magnetismo, mas vem tudo através do coração. E a gente pensava que o cérebro emitia, então, o coração ele emite muito mais informações do que o cérebro, como a gente acreditava antes, né? Muito mais informações. Então, a própria cabeça emite, né? Ele é um centro de percepção. E isso vem de uma sabedoria muito antiga também, né? Porque já na cultura hindu, quando a gente vai analisar o conhecimento que a gente tem hoje sobre os chakras, sobre as coisas todas, o nosso centro é o nosso chakra cardíaco, né? É o nosso coração, quem equilibra todo o resto, né? Quem fica no meio do caminho e quem assume o verdadeiro comando. Eu ia dizer, é o caminho do meio, né? Não é nem o meio do caminho, é o caminho do meio. Isso. Mas é que a gente também não pode também desprezar a mente, né? Não, de Não, forma alguma. Assim, a gente tem esses 3 principais centros de inteligência, mas tudo é captado e emitido, né? Como a gente já falou em outras lives, né? Tudo está vibrando. A matéria é vibração, né? Composta de vibração. Então, cada célula nossa pode ser considerado um centro de inteligência, né? Então, todo o nosso corpo está repleto de informações, tanto que captam quanto emitem. Então, a gente não pode... se a gente for analisar o nosso corpo, né, fazendo uma comparação, né, como o próprio Hermes Trismegistus fala lá nas leis herméticas, né, assim é em cima como é embaixo. Né, a gente analisar o nosso corpo, quantidade de células que nós temos, se nós formos ainda para um mais microscópico ainda, a quantidade de átomos que o nosso corpo tem, nós somos um verdadeiro universo. Sim. Né? Nós somos um grande universo composto por seres vivos individuais que formam um coletivo. No nível celular, no nível celular, né? Nós somos um universo inteiro de seres vivos. É como se nós pudéssemos fazer uma comparação do nosso corpo com o planeta inteiro, com o planeta Terra inteiro, né? E se a gente observar que a vida, além do que nós entendemos como vida biológica, a gente pode fazer essa comparação com o universo inteiro também. Sim. Cada Né? célula tem, se você pensar que tudo é energia e que tudo é uma junção do átomo, né? São átomos que se comungam de maneira diferente para formar as vários tipos de matérias. E ali nós temos o quarks, né, como a molécula, a última molécula, né, que é de energia. É partícula subatômica. É uma partícula subatômica. Você imagina isso a nível do nosso corpo. Que perfeição que é, né, Silvano? É muito inteligente, nossa. A gente menospreza, sabe? Muitas pessoas menosprezam nós humanos em comparação com os outros seres, né, de outros planetas. Mas a nossa formação mesmo biológica, a nossa emanação de sentimentos, sabe? Essa coisa do emocional, tudo. Acho que poucas raças têm esse emocional, né? Tão bem assim configurado. Acho que por isso que eu sinto que quando eles falam assim que somos nós mesmos que faremos as mudanças, porque precisam da nossa, até mesmo daquela energia que é do nosso plasma, né? Da nossa, como é que fala, Beth? Ectoplasma. Do nosso ectoplasma, às vezes, para poder formatar algumas coisas, para dar
forma para dar uma criação em algumas coisas, porque sem ele talvez a gente muita coisa não seria possível. Eu acho lindo, eu acho que o corpo Interessante. ele é esplêndido, sabe? Se você pensar e agradecer todos os dias por quem nós somos, né? Pelas atividades que a gente faz. Imagina tudo que mexe dentro da gente, que depende de um sorriso, de um palatar, de um olhar, de um ouvir, tantas coisas que se comunicam. E aí a mesma coisa eu falei agora, que a mente, o coração vai como a bússola, né, que a gente colocou, mas tudo é uma comunhão, né? Tem que ter um equilíbrio entre tudo isso, né? A partir do que você falou aí, você fez uma observação que eu acho que é extremamente importante, eu até acrescentar essa questão que você falou do emocional. São poucos seres que possuem, né, o emocional. E assim que você falou isso, me trouxe uma mensagem que o Bashar fala, né? O Bashar, ele falou em um vídeo que eu assisti, né, que nós pensamos de forma muito errada sobre o processo de encarnação aqui na Terra. Nós enxergamos como se nós estivéssemos passando por um jardim de infância ou por uma escola primária, como se a gente estivesse aprendendo a ser, quando não é. Isso aqui já está mais para uma graduação, uma pós-graduação ou um mestrado, sabe? Concordo. Porque, assim, é como você falou, o emocional, os sentidos, os nossos sentidos físicos, são coisas muito complexas, sabe? São coisas muito profundas. E é algo que só é permitido, que só existe, de certa forma, dentro do conhecimento que nós temos, né? Pelo menos até onde sabemos, né? No plano material, nessa densidade que nós nos encontramos. Então, assim, nós somos seres em pé de igualdade com todos esses seres que nós muitas vezes vemos como superiores a nós, Concordo. sabe? Só que diferente deles, nós escolhemos passar por essa graduação, por essa pós-graduação, por esse mestrado. Então nós encarnamos aqui, né, para vivenciar, experienciar tudo isso. E eles mesmos falam que essa escolha é de uma coragem absurda, Sim. absurda, porque não é qualquer um que escolhe estar vindo para cá, passar por todas essas questões, porque a gente passa por um turbilhão para poder meio que retornar àquele ponto de que nós saímos, né? Mas com tudo isso que nós adquirimos. Então a gente não vai estar retornando exatamente ao mesmo ponto. A gente fala no mesmo ponto em nível de frequência energética. A gente vai retornar àquela frequência. Mas a gente retorna àquela frequência com os sentimentos, com as emoções, com, né, um equilíbrio de tudo isso, E sabe? torna-se muito mais louvável até então, não é? Sim, Porque passar por um planeta como esse, de tanta densidade, com um nível de 3D que a gente está, muito primitivo em questão de tudo, em relação aos outros planetas, e a gente conseguir ainda fazer esse processo ascensional, ou seja, de expansão, se a gente conseguiu chegar aqui e chegar pelo menos nos patamares que nós já nos encontramos, isso já é uma vitória gigante, você não acha, não? sim, com certeza. Porque imagina, assim, nossa, são tantas dificuldades, são tantas coisas que a gente teve que vencer dentro de nós mesmos, todos os dias, né? Todos os dias, a toda hora, buscando esse centro, esse equilíbrio, né? Com tantas coisas permeando nossas vidas. Eu acho que isso é uma vitória assim, gigante de nós humanos. O próprio Bashar fala que eles ficam muito felizes. Eles nos veem também como professores.
Assim como a gente vê eles num certo nível de professores, eles também nos veem como professores. Né? Estamos ali experienciando algo que todos agora têm acesso a partir da nossa experimentação, né? Da nossa coragem de vir. E que eles ficam genuinamente alegres com esses passos que a gente dá, essa caminhada que a gente faz, de relembrar, né, a essência que somos, mesmo estando vivendo essa realidade que estamos agora. Eles vivem, eles de certa forma experienciam através de nós, né? Observando, não com os olhos visíveis, não é como se eles estivessem assistindo um gigantesco Big Brother, tá? Não é isso. Mas assim, eles acompanham, eles experienciam através de nós também, né? Agora trazendo de volta um pouquinho para o tema central, questão do coração, Uhum. né? E a ideia que eu falei agora há pouco sobre as células em comparação ao universo. Se a gente for fazer uma comparação leve entre o nosso corpo e um sistema solar, ou o nosso corpo e uma galáxia, nosso coração seria o equivalente ao Sol ou ao centro da galáxia, ao buraco negro ou à estrela, né, que fica no centro da galáxia, porque cada galáxia tem uma estrutura diferente, alguns são buracos negros, outros já são, né, que vem depois do buraco negro, que são as estrelas de nêutrons, quasares, tudo mais, né? Então, assim, a partir deste centro é que tudo se organiza. Assim como o sistema solar se organizou, assim como a galáxia se organizou, se estruturou para buscar o seu equilíbrio. O nosso coração é o centro principal dessa grande colônia que nós chamamos de corpo, né? E O é nosso ele que... corpo é a expressão máxima da materialização de tudo isso que nós somos, né? Desse universo inteiro. É o que nós conseguimos perceber. Os outros percebem, é o nosso corpo, é a expressão material, direta, de quem nós somos. Né? E isso envolve tudo aquilo que a gente já está cada vez mais aprofundando no entendimento. Né? Passado, presente e futuro, as camadas de nós mesmos, né? Nossas camadas de consciência. Tudo isso o corpo já traz, mesmo que a gente não saiba. Né? Mesmo que no nosso momento presente, a gente mentalmente racionalize isso, o corpo já tem aquela informação. O corpo já captou. E aí, é nesse sentido que a gente traz esse tema de usar o corpo como bússola, né? Ter o corpo como bússola. A gente recebe insights intuitivos constantemente. Muitos deles são expressados no nosso corpo. O corpo fala. Esse é um conceito que já está aí há muito tempo. O corpo fala. E cada vez mais a gente vai entendendo mais da linguagem do corpo. Eu não entendi, Silvana. Inclusive, tem um livro com esse nome, Exato. chamado O Corpo Fala, que explica justamente algumas questões mais sutis. Não chega nessa parte da espiritualidade, mas também trabalha justamente nossa linguagem corporal. Sim. E assim, a gente Ele consegue ainda estava numa camada, eu acho, muito do mental. Então, ele avalia a partir dos preceitos que a gente tinha na época do mental, que é o psicológico, o emocional, as expressões faciais, né? Então, as exato. expressões, Ele ainda estava nesse caminho, que leva a gente para uma compreensão maior, né? O nosso autoconhecimento necessariamente deve passar pelo conhecimento do corpo, a nossa linguagem corporal. Né? Entender como o nosso corpo se comunica conosco e como a gente expressa aquilo que está querendo manifestar no nosso corpo. Sim, aí a gente entra um pouquinho na coerência cardíaca. Quem Seria isso? trabalha muito esse termo da coerência cardíaca é o Dr. Joe Dispenza, né? Que ele é um estudioso da espiritualidade e da manifestação da consciência,
né, através do corpo. Ele é Isso não é neurologista também, se eu não me engano. Como? Oi? Ele é neurologista também, se eu não me engano, né? Não, ele não é neurologista, não, ele é quiropraxista. Eu achei que ele trabalhava com alguma coisa relacionada à neurologia também. Não, ele é pesquisador e investigador da consciência, né? Então, como ele dedicou-se a isso, ele foi a fundo, mas ele não tem uma formação acadêmica em neurociência, nem nada relacionado a essa parte, não. Só que ele faz pesquisas muito profundas, ele faz seminários, ele faz doutorado por conta própria. Como? Autodidata. É doutorado por conta própria, autodidata. Isso. E aí ele faz pesquisas e constrói grupos, né, de meditação onde ele ensina as pessoas a entrarem na coerência cardíaca, que é justamente fazer um alinhamento dos seus centros com o coração, e a partir daí entrar em estados profundos, né, que transcendem a matéria. Qual é o ponto principal disso, né? O nosso corpo, ele carrega todo tipo de informação. Todo tipo. Da ancestralidade, do quântico, todo tipo de informação. E ele carrega principalmente traumas e dores e crenças, né? Que o Eckhart Tolle chama de o corpo de dor. Corpo de dor. Então, como é que a gente vai identificar, separar o que o corpo está trazendo dentro das referências automáticas que a gente já tem, do que é a nossa sabedoria mesmo, do alinhamento da nossa essência. Então, a gente precisa ter essa diferenciação, e essa diferenciação acontece a partir do momento em que você começa a ter coerência cardíaca, né? Você acessa esse espaço de alinhamento com o seu ser e consegue, então, traduzir o que o corpo está trazendo e identificar se aquilo está relacionado a uma reação automática ou se aquilo é realmente o que está alinhado com a sua essência. Se é a resposta que o corpo capta e traduz para aquilo que está alinhado à sua essência. Ou seja, você, através dessa vamos só trazer uma tradução para o povo aqui da coerência cardíaca, né? Que seria que, só para o pessoal entender, para a gente, porque eu quero fazer, que você me explique aí uma coisa aí que eu achei muito interessante você falar, mas eu quero que você me explique. Peraí. Estava falando da coerência cardíaca, a gente fala assim do equilíbrio, né? Do equilíbrio e a harmonia entre o coração e o cérebro e o sistema nervoso. Seria assim, o alinhamento e todos naqueles que pensamos, que falamos, que agimos, né? Seria isso? Essa comunhão, né? Desse equilíbrio. É onde tudo está a serviço do coração, de fato. A mente, o ego, tudo está a serviço da sua inteligência do coração, do seu sol central. Muito bem. Eu fiquei meio ainda assim. Aí, quando você fala do corpo de dor, por exemplo, vocês estavam falando aí, a gente fala o corpo de dor. Muitas vezes a gente o que entende corpo de dor é aqueles traumas que a gente vive, que a gente tem uma resposta assim, muito automática, mas pode ser também em reação a traumas passados e pode ser também ser aquilo que eu estou vivendo aqui hoje. Como que é que funciona assim? Que vocês podem... Também do inconsciente coletivo. E também do inconsciente coletivo. Também a grosso modo, se a gente vai... Se tratava só da gente aí, no caso. Muito interessante isso aí. Existe um corpo de dor do inconsciente. Valena, desculpa. Não, tá. Acho ótimo. Eu acho que, assim, a grosso modo, né, uma definição mais ampla, assim, muito rasa do corpo de dor, é realmente essa parte da reação automática. É quando a consciência não está participando diretamente sobre a resposta que o corpo está dando. Você está reagindo automaticamente. A origem daquela reação automática pode
ter muitas, pode ser aí uma memória de DNA, uma memória celular, pode ser o inconsciente coletivo, né? Pode ser uma experiência pessoal dessa existência, pode ser uma experiência pessoal de outra linha do tempo. A origem pode ser várias, mas é quando você expressa, materializa no corpo físico uma reação, uma somatização que está vindo automática, ela não está vindo da sua consciência, né, alinhada. Sim. E aí dá para inferir aí, né, nessa sua colocação, que o corpo de dor, por exemplo, a gente tem como trabalhar esse corpo de dor, não é isso? A partir do momento que a gente reconhece de onde vem a causa raiz, é isso? Dessas dores, desses traumas, dessas... Não necessariamente precisa reconhecer de onde vem, né? A gente pode atuar no que a gente espera, digamos assim, né? A gente já falou até em outras lives a questão do hábito, né, de construir novos hábitos, de ter novos sentimentos, criar novas sinapses, né? Sair do automático. Isso significa que, em algum ponto, você tem que tomar consciência daquilo, não necessariamente da origem. A gente não precisa estar investigando tudo. A gente precisa ter consciência daquele ponto específico. A partir do momento que a gente toma consciência... O que precisa ser feito para ser modificado, para sair daquele estado. Né? E não ficar preso em aonde foi que aquilo surgiu. Porque muitas vezes, né, o conhecimento demais sobre uma determinadas coisas, muitas vezes pode até nos aprisionar, né? Pode nos limitar, impedir que a gente vá, porque a gente fica preso naquilo, porque eu sou assim, porque minha mãe isso, ou porque meu pai aquilo, ou porque minha irmã, ou porque meu cachorro, ou porque um vizinho, ou um professor agiu de determinada forma, ou me ensinou isso, ou me ensinou aquilo. E muitas vezes a gente fica preso naquela origem, né? Seja por se agarrar inconscientemente ao que nós vinculamos, né, dentro de nós como amor. Então, se você abrir mão daquilo, você vai estar abrindo do amor que veio dessa mãe, desse pai, desse irmão, desse tio, desse vizinho, desse professor, né? E a gente não consegue simplesmente liberar. Então, assim, é interessante a gente buscar, né, se a gente sentir uma necessidade de estar buscando o a mais, a raiz do foco do problema, né? Mas não é algo ao qual a gente deve se prender. Sim, Né? você tem Porque que a liberação, ela olhar e integrar, né? Você entender, ressignificar e integrar. Porque só assim você quebra o ciclo, não é isso? Você quer dizer? A gente quebra o ciclo no momento que a gente reconhece a questão que precisa ser trabalhada, a dor que está ali, né? E começa a buscar um caminho para se libertar dessa dor, para transmutar essa dor. Sim. Eu vi recentemente um vídeo do Bashar que, tipo, bugou um pouco a minha mente e eu ainda não compreendi a totalidade, né? Assim, eu sinto que aquilo ressoa e que é verdade, mas a mente não consegue ainda acompanhar tudo, né? Que era ele falando justamente dessas questões das crenças que a gente tem. E que a gente tem uma crença de que a gente precisa trabalhar sempre para desfazer uma crença. E ele fala que, de fato, a partir do momento em que a gente identifica aquela crença, ela já deixa de existir. A gente não precisa estar trabalhando para desconstruir aquela crença, né? Essa é uma outra crença que nós temos, que a gente precisa trabalhar, e muitas vezes algumas pessoas acham que esse trabalho é pesado e, né, e árduo e trabalhoso e demorado. São muitas outras crenças que vão sendo aí agregadas em cima disso, né? Mas o que ele falou é que a partir do momento em que você observa a crença, toma consciência,
ela já deixa de existir. Quer dizer, ela deixa de existir como potencial fonte de criação de realidade para você. Né? Isso é o que eu percebo hoje, mas ainda assim tem muito aqui para expandir ainda de consciência sobre isso. E isso me lembra um pouco a teoria do observador da física quântica, né? Que aquilo só existe a partir do momento que há um observador. Né? Então, se a crença está sendo observada, ali já sumiu, digamos assim, né? Já é outra coisa. Deixa eu aprofundar um pouquinho isso aí, do ponto de vista de que crenças... Quer falar? Fale. Ela sai do ponto de vista da crença inconsciente e se torna uma escolha. No momento em que se tornar uma escolha consciente. Não, se você mantém aquilo, é uma escolha. A partir do momento que você traz para o consciente, manter aquilo é uma escolha. Isso. A outra questão é, crenças são camadas. Uma crença que sustenta a outra, que sustenta a outra, que sustenta a outra. Imagine que é uma rede muito intrincada, né? Porque quando a gente fala que nós estamos aqui vivendo uma experiência, nesse período de tempo, que estamos com essa personalidade agora, mas que nós já vivemos várias outras experiências em outras vidas, e que nós já vivemos em outras experiências fora do planeta, e que nós somos, né, em essência, seres multidimensionais que estão interligados e que nós vivemos em linhas de tempo paralelas, né? Você imagine o quanto isso tudo está muito intricado, né? E que nós ainda trazemos da nossa ancestralidade, em nossa memória genética, um bocado de coisa também, além de tudo isso que você falou. Haja mistureba nisso aí. Então, a gente tem zilhões, éons de tempo, zilhões de crenças. Então, quando ele diz que a gente vê uma crença e ela se dissolve naquele aspecto que a gente observou. Mas ela tem uma ampla estrutura que dá sustentação a ela. Entende? Outras crenças estão lá sustentando aquilo. Né? Então, aquela se dissolveu, mas outras tantas estão prontas ali, que ainda estão atuando no nosso inconsciente. Então, por isso que a gente faz esse processo de autoobservação, né? De ir identificando uma que vai sustentando a outra, que vai sustentando a outra, e nesse desconstruir, né, onde elas vão automaticamente se desintegrando, digamos assim, vai chegar um momento em que a gente não vai ter essas crenças ditas limitantes. Porque eu ainda tenho um ponto de vista de que tudo é crença. Só que existem crenças libertadoras e existem crenças limitantes. As crenças, elas são limitantes a partir daquilo que eu estou vivendo. Elas me limitam dentro disso. Né? Eu sou um ser ilimitado. Um dia eu vou ter a crença de que eu sou um ser ilimitado. Mas hoje, as crenças que me dão sustentação inconscientemente é para que eu me acredite um ser limitado. Né? Sim. Eu vou trocando crenças. Como se quando disse, a gente faz escolha. Quando eu faço escolha, eu saio de uma crença e vou para outra. Eu saio de uma crença limitante e posso ir para uma crença libertadora daquele limite. Mas existem outros limites aos quais eu estou inconscientemente ainda amarradas, entende? Então, sim, é mesmo um processo. Ainda não transcendemos tudo, né, Beth? Justamente. Agora, tudo que nos sustenta são crenças. Vou dar aqui um exemplo prático. Eu nasci numa família católica apostólica romana, então eu tinha as crenças da religião católica. Quando eu me tornei espírita, muitas das crenças católicas eu deixei e assumi as crenças espíritas. Quando eu saí da doutrina espírita, né, e vim viver essa minha vida espiritualista, muitas das crenças espíritas eu deixei de concordar, né, e de coagunar. Então, hoje eu tenho outras crenças. Por que eu não trabalho com uma única ferramenta? Porque ela também é limitante. Quando eu acredito que só aquilo é solução, eu me limito, entende?
E aí, hoje eu estava me observando e dizendo assim, é verdade, eu estou sempre me reinventando, né? Sempre criando uma coisa nova, um aspecto novo e vivendo uma nova experiência. Porque a gente só faz isso quando a gente vai soltando os limites que a gente impôs. Não tem momento mais perfeito do que este agora. É o momento que a gente está sendo... ou a gente solta por livre, espontânea vontade, ou a gente solta na porrada, porque a gente não está tendo outra opção. Muito como boa, minha mãe disse aí, é como o Raul Seixas já dizia há muitos anos. Hã? É como o Raul Seixas já dizia há muitos anos, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Que legal, cara. Lindo. Né? Isso ele já fala, ó. É engraçado Várias que vezes você a gente falou... está conversando e a gente diz assim, mãe, quantas vidas a gente já viveu nessa vida, hein? Meu Deus, já fomos muitas coisas, já foram vidas assim muito claras, que já morreram e nasceram de novo. Não é? Olha, gente, Ainda eu vou agora, dar um exemplo aqui bem prático e pequeno para vocês. Eu tenho 5 nomes, né? Dois próprios e 3 sobrenomes. Mas de tanto eu trabalhar Betcol, outro dia eu precisei olhar para os meus nomes, né? Para o meu nome completo. E de repente eu me dei conta de que existia o último sobrenome e eu não me sentia mais pertencente a ele. Então, assim, foi muito interessante essa percepção. Assim, foi muito. Eu nem lembrava mais do meu nome completo, essa é a verdade. No meu caso foi com para dar um abacaxi. exemplo aqui, Silvano, do que a gente está falando aí, da gente fazer escolhas, né? Da gente poder tirar esse corpo de dor e ressignificar e fazer novas escolhas e sair desse campo de dor. Eu agora mesmo, exatamente agora, antes de começar a live, eu estava assim. Eu tive um problema e aquilo me trouxe uma frustração muito grande. Eu cheguei muito chateada em casa, e com energia baixa mesmo, assim, bem triste com o que não deu certo. E aí a pessoa disse, você vai fazer live? Eu falei, vou, porque é ali que eu vou encontrar o meu esteio para poder mudar essa faixa de vibração. Entendeu? Então, eu consegui, aqui com vocês, fazer essa virada de chave aqui. Quer dizer, eu tirei aquilo que estava me incomodando, porque eu sei que eu vou resolver de alguma forma. Isso vai vir, a solução vai vir de alguma forma. Então, eu não estou mais triste, eu não estou mais cabisbaixa, eu sinto isso, sabe, de verdade nesse momento. Foi quando também que me veio eu sempre tive muito assim, ansiedade. Eu sou uma pessoa mega ansiosa. Eu era uma pessoa mega ansiosa. Daí, uma vez, eu sentei aqui, já contei esse caso, uma vez, e precisava de X no outro dia para poder resolver um problema, e eu já ficava, o que eu vou fazer? Não sei o quê, papapá. Falei, cara, você fez uma live ontem falando sobre isso, que você tem que sentar em frente de você e conversar com você. Eu falei, senta aqui. Eu briguei comigo mesmo. Senta aqui. Sentei lá. Puxou a orelha. Sim. Falei, cara, vai resolver você ficar aqui nessa neurose? Não, você tem essa oportunidade, você tem aquela, você tem isso, você tem N caminhos, você tem N possibilidades para resolver. Então, de alguma forma, vai resolver. Você vai ficar sofrendo por uma coisa que nem aconteceu ainda, cara. Bom, saí dali bonitinha, saí toda espertinha, fui embora trabalhar e tive um dia lindo e feliz. Isso é o observador consciente, né, Beth? Com certeza. Eu me lembro que quando eu comecei a fazer a sessão dos portais, lá em 2022, os Seres das Estrelas, eles trabalhavam com 3 frentes de trabalho. Eles falavam assim, liberação, ativação e alinhamento. E foi esse alinhamento que a gente estava falando nesse instante, né?
E aí eu ficava pensando, que negócio é esse de alinhamento? Né? Então, eu percebi que os nossos corpos eles estão deslocados. Né? E à medida em que a gente vai fazendo esses processos, a gente vai se alinhando, ou seja, a gente vai se acoplando em nós mesmos. Sim. Isso faz o alinhamento, né, com todos os nossos centros energéticos. Então, toda vez que eu faço uma liberação, digamos assim, no plexo solar, ou com relação à escassez ou à sobrevivência, eu estou alinhando aquele meu centro energético à minha essência, né? Quando a gente faz uma meditação de ativação do tubo de luz, eu estou alinhando-me desde a minha essência, passando por todos os meus centros energéticos externos ao corpo físico, e, inclusive, o meu corpo físico me alinhando ao planeta, ao centro do planeta. Né? Isso é um alinhamento, né? Alinhamento energético. Então, existem muitas crenças que nós não vamos trazer para a nossa consciência para liberar. Existe muito trauma que a gente não vai trazer para a nossa consciência para a gente ressignificar. Eles vão acontecer a partir desses processos energéticos. Antigamente, a gente precisava de um movimento muito intenso de fala para que isso acontecesse. Hoje, com todas essas terapias energéticas, a gente não precisa mais de tanta coisa, de tanto tempo. Por quê? Porque está tudo acelerado. Então, quando a gente faz um processo desse energético, a quantidade de caca, digamos assim, né, que a gente solta, que a gente libera, é enorme. A gente inconscientemente a gente consegue liberar, né, velho? Porque se a gente está trabalhando com a consciência, a gente consegue. Se a gente está limpando o inconsciente, a gente libera inconscientemente o que está lá no inconsciente, entende? E a gente consegue dar passos muito mais largos atualmente. Por quê? Porque tudo está confluindo. Existe um coletivo sustentando essa frequência. E aí você diz assim, e antigamente, por que não acontecia? Porque antigamente o coletivo não era tão forte, né, nessa nova frequência. Então, à medida que o coletivo vai se fortalecendo, né, egrégoras maiores trabalhando nesse sentido, meditações, muitas mais ativações, todos vão tendo mais facilidade de liberação, de ativação e de alinhamento. E aí, hoje, eles trazem para mim uma outra camada, que são as atualizações. E eu achei interessante, porque foram os dragões que trouxeram essas atualizações. Né? Antes eu não trabalhava com a linguagem, era só liberação, ativação e alinhamento. E aí eles trouxeram as atualizações. E eu achei muito interessante, porque a atualização é aquilo que a gente já tem ativado, né? Mas que pode já ser atualizado, digamos assim, no nível do nosso DNA galáctico, que não é mais só no nível do DNA físico. Entende? É um nível bem mais sutil, né? A gente vai, é igual um software, né? Você vai ali atualizando para poder aumentar a capacidade de interagir com aquilo ali. Que coisa linda, né? Eu até postei hoje no Story um quadro de um comediante que ele fala ele ligando para o suporte técnico da consciência dele, né? E é bem interessante, ele falando dessas atualizações, assim, com muito humor, ainda é um pouco raso, mas mesmo assim, né, é um interessante. E aí você trouxe novamente aí esse tema. E a gente falou bastante dessas questões, e eu acho que um ponto bem importante, né, quando a gente vai nos autoconhecendo, né, e identificando o corpo, né, como o corpo sinaliza, a gente precisa compreender a linguagem do nosso próprio corpo, porque a linguagem, assim como tudo, é único para cada um. O corpo se comunica com você na sua própria linguagem. Né? Então, não existe uma fórmula única, nenhuma tradução que seja
para todos, né? O seu corpo e você vão se comunicar da sua forma única. Existem, hoje, direcionamentos, né? A gente consegue compreender camadas, como a gente está falando, né? Desses conhecimentos, como a gente já trouxe, por exemplo, o livro do Corpo Fala, que tinha ali a camada ainda do mental, do emocional, né? E hoje a gente tem camadas mais sutis, como a gente já trouxe, mas é importante que você comece a compreender como o seu corpo está captando, já que a proposta é que o corpo seja a bússola, no sentido em que estamos alinhados já com a nossa essência, e o corpo ele vai nos ajudar a traduzir o que nossa essência está trazendo para a gente. E existem muitas técnicas de identificação, mas algo que já foi trazido muito, principalmente na época dos portais, eu me lembro bem, é de você abstrair um pouco a mente, não ficar preso, que é um pouco do que a gente já falou, né? Não se limite nas caixinhas de entender tudo. Então, abstrai um pouco. A mente pode estar a serviço, ela vai ser útil, né? Ela vai lhe trazer perspectivas e pontos de vista que você vai se autoconhecer. Mas abstrai um pouco a mente e sente no corpo. A gente está muito mais, como minha mãe já falou, antes se demandava muito a fala. Hoje é importante que você sinta, mas é sentir num outro nível, né? Que vai além dos sentidos físicos, do ver. Além do emocional. Oi? Além dos sentidos físicos e do emocional. Sim. Que não se trata só de alegria, de tristeza, né? Não é esse sentir necessariamente. Isso. Ele pode estar vinculado, mas não Isso. necessariamente. Ele vai ser contribuição. Ele vai ser contribuição, mas não é só a partir daí, né? É a partir do todo. E é a partir, como a gente falou, também da coerência cardíaca, né? Quando a gente entende que o nosso centro, né, da alma está aqui, e a gente consegue extrapolar isso para o corpo como um todo, e extrapolar, inclusive, o corpo físico. Mas, assim, alguns sinais, por exemplo, que a gente pode dizer que são gerais, sensações físicas, né? Como, por exemplo, contração. Se você está numa situação que lhe deixa tensa, você vai contrair os músculos. Isso a gente consegue perceber conscientemente. Mas, às vezes, a gente está distraído, no sentido, né, da situação em si, e sente o músculo tensionar. Ou alguém lhe falou uma coisa que falou do seu lado, não tem nada a ver com você. E, de repente, sua mão se fecha. Aí você sente ali uma contração. Isso é, por exemplo, um sinal do seu corpo que pode lhe trazer respostas, né, a partir do momento em que você se observa com isso, né? Da mesma forma... Eu estava falando lá atrás, desculpa, posso Sim. continuar? Eu te interrompi, desculpa. Da mesma forma, às vezes você encontra a pessoa que nem conhece e seu corpo relaxa. Você estar ao lado daquela pessoa, você está relaxado. E esses são sinais, normalmente, que o corpo dá, que são sinais que têm mais coerência com o seu alinhamento, né? Quando Porque você está bem, você libera hormônios também, né? Você está bem ou mal? Né? Sim. Esse alinhamento que você falou aí da coerência cardíaca, né? Que a gente falou que seria você está bem no cérebro, o sistema nervoso e o cardíaco. Então, você emite frequência quando você está tranquilo, quando você está bem, que você está num sentimento de boas emoções, você ativa o seu sistema parasimpático, né? Isso que vem trazendo. O parasimpático, ele ativa hormônios da ocitocina, que é do prazer, né? E vem o outro, que é do estresse, né? Quando você está no estresse, que é o simpático. Ele já ativa outros tipos de hormônio, né? Que vem trazendo resposta para o seu corpo físico. É isso que você falou aí, de você estar
travando, ou você está relaxado, está tranquilo, está feliz, né? São esses Mas hormônios. o que eu estou falando vai um pouquinho mais além disso, no sentido de que quando a gente está falando desse jeito, a gente já está analisando um pouco, né? Eu já estou partindo desse ponto de referência, né? Que a gente já está meio que analisando um pouco a resposta física e a nossa interpretação com base nisso. O que eu estou falando é mais, eu estou querendo direcionar mais para a linha do que eu já estava falando antes, que é o sentir, né? Que é para você compreender a resposta do seu corpo a partir já desse ponto de vista, desse espaço de você sentir mesmo, sentir na integralidade, né? Não é só nas percepções físicas. E claro que isso é uma construção, né? Assim, a gente vai nos comunicando com o corpo e descobrindo a linguagem dele para nós, à medida que isso vai acontecendo. A gente não vai de uma hora para outra entender que meu corpo está dizendo aquilo assim, né? A gente tem que ir traduzindo e construindo essa linguagem com o corpo. Especialmente... Não, termine. Especialmente quando a gente quer estar alinhado, né? Essa resposta não seja automática, né? Seja a resposta mesmo de alinhamento, de coerência, a partir desse espaço de coerência. Sim, assim, trazendo uma outra perspectiva, é assim, o corpo ele tem dois estados, o estado de contração e o estado de expansão. Só que nós não estamos acostumados a observar o nosso corpo, a percebê-lo na sua integralidade. A gente está viciado à química que o nosso corpo produz. Como você mesmo citou aí, o cortisol, né? O parasimpático e o simpático. O que acontece? Quem está com o simpático ligado o tempo inteiro, que está no estresse e no cortisol, ele está viciado a essa substância no seu corpo e ele não se dá conta de que ele está estressado muitas vezes. O que acontece quando ele está nesse sistema? O corpo está todo travado. Certo. Por quê? Porque ele está, né, comprimido, ele está contraído. Observe pessoas muito tensas e estressadas, como é que elas se comportam fisicamente na vida. Aí a gente vai de novo para aquela questão, né, de observar o corpo. Eles estão assim. Isso aqui fecha. O cardíaco não está aberto. Quando a gente está contraído, o cardíaco não está aberto. Tá? A gente está assim. Observe quando a gente ativa o parasimpático, que nem sempre a gente tem clareza de que a gente está ativando o parasimpático. O nosso corpo, ele funciona no automático, né? Sim. Então, a gente não percebe que o parasimpático foi ativa esses hormônios e a gente, às vezes, nem se dá conta, né? Isso. Então, o que acontece? A gente está na expansão. Quando a gente está na expansão, nosso corpo faz isso. Ele abre o centro cardíaco, tá? A gente está expandindo, a gente está feliz. Repare quando você está apaixonado, como é que você anda pela rua? Saltitante, sabe? Feliz, sabe? Você está descontraído, você está relaxado, você está expandido. Quando você tem uma notícia triste, ou uma raiva, ou qualquer contrariedade, você faz isso, tá? Só que isso tudo acontece no automático, e a gente não está percebendo além dos sentidos físicos, entende? Então, é assim, é você ligar e começar a perceber. Como Maria Helena disse, às vezes chega uma pessoa do nosso lado e a gente sente algo. Aquilo é daquela pessoa, não é nosso. Entende? Mas a gente contraiu, porque eu tenho alguma ligação ali energética, né? Então, eu preciso trazer para mim essa consciência. Ai, eu estou irritada porque o que foi, qual foi o deflagrador, qual foi o gatilho dessa irritação, entende?
Aí você começa a se observar e a se perceber, porque o seu corpo ele vai lhe mostrar. O que acontece é que nós não estamos observando nem percebendo o que está acontecendo com ele. E aí, Silvano falou da questão da escolha. Quando a gente identifica uma crença, a gente tem a escolha de fazer diferente. Só que quando nós estamos condicionados e viciados, porque o vício é químico do nosso corpo, né? A gente não faz a escolha de fazer diferente, a gente faz a escolha de continuar no mesmo processo, no mesmo sistema. É aquela coisa do vitimismo, né, Beth? Tem pessoas que têm prazer de ficar na zona do vitimismo, né? Aí compete. Escolher dele. Minha mãe, quando ela estava viva aqui dentro, aí ela contava um caso de doença, mas a minha doença, não sei o que, era mais não sei o quê. Aí queria mostrar quem é que tinha doença mais difícil. Todos os remédios que tomava. A pessoa faz questão de estar ali naquele lugarzinho de pequenez, né? De estar ali naquela dor. Quem está mais doente? Estou com uma dor na perna. Mas eu estou com a dor na perna. Mas eu estou com a dor no corpo inteiro. Uma grande observação aí com essa questão do vitimismo é que essa felicidade que você fala de gostar do vitimismo é muitas vezes inconsciente, dificilmente. Pode acontecer conscientemente também, mas geralmente ele vem de uma maneira inconsciente. A própria pessoa, ela não se dá conta do prazer que ela tem em ser vitimismo, em se colocar como vítima da situação. Sim, é o que eu estava falando. Minha mãe ficava disputando que ela era mais doente que os outros. O tanto de remédio que tomava, achava que aquilo era lindo. Né? E hoje, quer dizer, a gente tem consciência de que não é por aí. Né? E, assim, mas o que eu estou propondo também agora já é um passo a mais. Né? É assim, a gente já trouxe que é importante a autoobservação, que é perceber as respostas que o seu corpo está lhe dando. E agora, considerando a nova Terra, o novo humano e as novas percepções que estamos tendo, conscientemente buscar a resposta do corpo, o corpo alinhado. Então, nós vamos utilizá-lo como ferramenta, como bússola, para encontrar a resposta sem ter a contaminação, digamos assim, do ego, da mente ou outro. Então, se você tem dúvida de qual caminho seguir, você pode utilizar a sabedoria do seu corpo para fazer as escolhas, para tomar as decisões. Né? Então, já é um passo a mais, né, dentro dessa linguagem corporal, né, do que o corpo pode nos trazer. Né? Então, a gente tem técnicas que ajudam a perceber respostas simples como sim e não no nosso corpo. E essas técnicas já são usadas há muito tempo. Mas o grande ponto agora vamos, a partir do espaço do coração, estando alinhados, fazer esse tipo de interpretação do nosso corpo. Né? Então, às vezes, a gente entra num lugar e sente um arrepio. Então, cabe ali no primeiro passo você observar que você sentiu arrepio. Cabe você identificar por que aquele arrepio está acontecendo. Mas, de repente, você pode se questionar se você deve permanecer naquele ambiente ou até de que forma eu posso me proteger, se esse for o caso, né? Neste ambiente. E seu corpo vai lhe responder. Ele vai trazer para você a sensação ou a informação do que você precisa. Se você, por exemplo, entra num ambiente que você não se sente bem, mas você precisa estar naquele ambiente, você pode sentir no seu corpo o que é que você precisa fazer para conseguir permanecer e estar naquele ambiente sem ser afetado por aquilo. Você lembra do alinhamento que a gente estava falando? Ativar a partir da sensação do meu corpo, eu ativar alguma coisa em mim para que eu possa estar ali
bem com aquele sentimento que o corpo está respondendo, é isso? Presta Sim, atenção, mas assim. Fala, Lena. não pode falar, fale. Eu ia falar do alinhamento, que a gente está se alinhando à nossa essência, à nossa consciência. E esse alinhamento traz para nós o tempo inteiro, através da nossa intuição e dos sinais, né, as informações que a gente precisa. E a gente traduz isso no nosso corpo. Então, quando a gente está alinhado, né, a partir desse espaço sagrado do nosso coração, que é o portal da nossa alma, o nosso corpo nos mostra, né, se a gente estiver atento, o que é que a gente precisa fazer, o que é que a gente dá conta de fazer naquele momento. Que lindo. Eu acho que hoje a gente não vai fazer a meditação, porque já não dá mais tempo. Pois é, menina. Já passamos muito do tempo. Não, é muito grande, Lena? Não, são mais ou menos 15 minutos. É Mas justamente essa prática fome, de... Não. Hã? Deixa para a próxima. Beth morre de fome. Hoje eu não comi nada. Já está pronto, gente. Silvano, já está pronto. Manda ele comer, nós vamos fazer ativação. Nós vamos fazer meditação. Ele vai ter portal daqui a pouco. Você tem o portal, né? Podemos disponibilizar em outro vídeo no YouTube, se quiserem. Né? Somente essa prática. É uma prática para você acessar essa coerência cardíaca. Pronto, perfeito, perfeito. Essa primeira meditação leva 15 minutos, que é para a pessoa compreender e acessar esse espaço, mas a prática em si depois pode ser feita todos os dias, 3 minutos, ou vai entrar numa reunião importante, vai para alguma coisa, faz ali a prática de maneira bem rápida no dia a dia. Eu adoro as suas meditações, né? Minha bruxinha preferida, você sabe disso. Eu estou escutando todos os dias suas meditações. É que me traz um centramento. Adoro sua voz ali, bem gostosa. Mas, infelizmente, hoje nós não podemos mais ficar. Muito obrigada. Gratidão. Aos seres que estão conosco. Lembrando que amanhã a gente tem o trabalho do Conhecendo as Suas capacidades dimensionais, que é o encontro amanhã a gente vai acessar capacidades dimensionais. Isso, amanhã a gente vai acessar a vibração original, que é ali o nosso som antes de tudo. Isso. E hoje, mais tarde, tem portal, às 9h. Então, gente, olha, entra aí, serdasestrelas.com.br, tem também no Instagram da Beth, aí embaixo também, na live nossa, tem também aí os canais dela disponíveis, entra lá para a gente poder ir para o portal de hoje, às 9h, vamos todos juntos, que é maravilhoso, a gente consegue se alinhar. Nós estamos num momento muito propício, um momento que está trazendo muito esse chamamento para todos nós. E eu agradeço imensamente a toda essa egrégora que está conosco aqui agora, que trouxe para mim esse centramento, essa alegria de volta, que trouxe para mim o meu estado de presença, e eu sei que vocês contribuíram muito para isso. Muito obrigada, família Icó, minha família linda, que eu amo tanto. Gratidão. A todos, uma boa semana, uma semana cheia de luz. Nos encontramos aqui, pessoal, 9h, tá? Já lá no Ser das Estrelas. Lá. Vão lá para o portal. Beijo. Beijo no coração. Gratidão. Gratidão. Deixa eu terminar aqui.